Salve meus filhos, estamos aqui de novo. De novo não, né? Se você é da equipe de mentorandos aí de Flutter, essa é a nossa primeira aula. Então, bom, para quem não me conhece, meu nome é André. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu e minha esposa temos um canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram onde a gente ensina desenvolvimento mobile, Swift e para iOS e Flutter cross-platform. Então essa daqui é a primeira aula de Flutter e a nossa pegada é um pouquinho diferente do que a galera ensina aí, então é mais um treinamento mais prático, voltado para entender primeiro se a programação é para você. Então, se eu falar aqui conceitos teóricos, muitas pessoas vão falar assim, pô, programação não é para mim. Então, a nossa pegada é um pouco mais na prática, introduzindo orientação a objetos, conceitos mais teóricos sobre programação, programação reativa, funcional, etc. O que é uma constante, o que é uma variável, tipagem, isso vai chegar no momento certo. E hoje nós estamos aqui porque nós vamos desenvolver essa tela aqui juntos, utilizando o Flutter. Então, assim, se você não tem o Flutter instalado na tua máquina, eu não vou gravar uma aula te ensinando como instalar. Porque se você for no YouTube digitar instalação do Flutter no Windows, instalação do Flutter no Mac, vai vir 1 milhão de tutoriais. Então, partindo do pressuposto que você já tem o Flutter instalado, a gente vai começar aqui o desenvolvimento. Eu vou explicar um pouquinho da plataforma que a gente vai utilizar, do programa, na verdade, que é o Visual Studio. Se você quiser usar o Android Studio, se você já conhece sobre Flutter e está aqui para, quem sabe, aprender uma coisa nova, fique à vontade. Mas aqui a gente vai usar o VS Code. Beleza? Então você tem que ter o Flutter instalado e o VS Code. Se você for do grupo de mentorias, você já vai ter isso configurado porque eu fiz uma vídeo com você previamente para configurar. Então, uma vez aqui dentro do VS Code, se você está no Windows, deixa eu colocar minha câmera aqui, né, papai? Acho que vem aqui, Futório em primeiro plano, beleza. Se você está no Windows, é Command Shift P, Windows Shift P ou Ctrl Shift P. E se você está no Mac, é Command Shift P. Dá esse comando, vai aparecer essa telinha e você digita Flutter. No meu caso estava aqui porque ele foi usado recentemente, então a inteligência artificial aqui me traz isso por primeiro. Você dá um Enter selecionando New Project, seleciona Application. Vamos selecionar aqui um local para a gente salvar. Eu vou salvar aqui em Life A2, YouTube. Vou criar uma pasta aqui chamada Flutter. Você percebe que é a primeira, porque eu nem organizei o esquema aqui. Vou criar uma outra pasta chamada Basic. E vou mandar a bala aqui. Essa aqui vai ser uma tela de login. Login, underline, app. Vou dar um Enter, marcar aqui com fio. E beleza. Dependendo da configuração do seu computador, você pode tomar uma água, ou pode ir para academia, ou fazer compras, e quando você voltar vai ter rodado. Como eu tô com o Mac e esse Mac aqui é bom, ele rodou rapidinho. E tem muito arquivo aqui, galera. Se você é de primeira viagem, não se preocupe, eu não vou perder meu tempo agora, não que isso seja uma perda de tempo, explicando para vocês o que cada arquivo significa, porque amanhã depois você não vai lembrar nada. Quando chegar o momento, você vai estar contextualizado aqui com a plataforma em si, com o programa, e a gente vai chegar no momento ideal de falar sobre o que cada uma dessas pastinhas aqui significa. A priori, concentra no que eu vou te passar e na lógica que eu quero que você tenha ao a gente trabalhar aqui com o Flutter, beleza? Então ele cria essa estrutura de pasta. O que interessa para a gente é esse arquivo main.dart. Essa pastinha de teste você pode clicar nela, dar um botão direito e excluir, porque por enquanto a gente não vai trabalhar com testes e quando a gente mudar as paradas aqui vai dar uns errinhos ali.
Beleza? Para ver se o aplicativo está funcionando, deixa eu posicionar esse carinha mais para cima. Você que instalou o Flutter sozinho e talvez não tenha instalado um simulador, certifique-se que você vai estar selecionando aqui ó, Chrome Web JavaScript, que é onde esse aplicativo vai ser rodado. O Flutter a gente consegue buildar ou rodar esse aplicativo, fazer ele funcionar tanto para iOS, quanto para Android, quanto na web, quanto no desktop. Ele é super versátil quanto a isso. Então, selecione a web vocês. Eu não vou selecionar porque eu tenho as paradas configuradas aqui e vou selecionar o meu emulador do um iPhone mesmo aqui, que ele cria um simulador para mim. Então, ele vai abrir aqui este simulador e a gente pode daí dar um play nesse íconezinho de play com um insetozinho aqui, ó. Dando um play, a gente seleciona qual que é o dispositivo que a gente quer rodar. Eu vou selecionar aqui que é o meu iPhone. E ele vai transformar todo esse código que tem aqui em uma estrutura, em um pacote, vamos dizer assim, que a gente consiga instalar no celular. Então ele já vai fazer essa instalação para mim. Vai demorar um pouquinho, espero que não muito, porque eu não estou afim de editar esse vídeo. Vamos ver se ele instalou. Velho. Tem que editar o vídeo. Ou não, né? Selecionar aqui de novo. Agora sim, o miserável tá subindo aqui, ó. Beleza, eu não vou editar não, porque foi rapidinho. Qualquer coisa você pula o vídeo. Falar agora não adianta também mais, mas beleza. Então, como eu disse, ele vai transformar todo esse código em um pacote, em um instalador, e ele vai instalar daí aqui nesse meu iPhone. Se você estiver usando o navegador, ele vai abrir o seu Google Chrome aí, vai pipocar na tela e vai rodar o aplicativo lá dentro. Beleza? Ó, ele está instalando. Então, isso aqui ó, é todo esse código aqui. Em resumo, ele printa isso daqui na tela do camarada. Mas beleza, a gente não vai usar esse código, então eu vou apagar todo ele para a gente fazer isso passo a passo. Vou até dar uma diminuída para a gente ver o simulador aqui. Então é o seguinte, esse arquivo ele precisa saber alguns componentes que ele pode utilizar para construir uma tela. E esses aplicativos, eles estão dentro de uma... Vou usar uma analogia aqui. Eles estão dentro de uma mala. E essa mala, dentro dele, tem várias peças de roupas. Então, é como se você fosse viajar e você coloca na sua mala as roupas que você precisa para viajar. E quando você quer usar elas, você abre a mala e pega essa roupa. Então, aqui é o mesmo sentido. Os nossos botões, os nossos textos, isso que está aqui, ó. Isso tudo está dentro de um pacote ou de uma mala. E agora a gente vai pegar e importar essa mala aqui para dentro desse arquivo. Então, import. E essa mala, onde estão os componentes, o nome dela é material. Material, é uma paradinha que a própria Google criou. Mas não se preocupe com isso, tá? Não quero que você decore nem se desespere. É só para a gente dar contexto aqui. Então, material... material é esse último aqui, ó. Dá um enter, ele importa. Então agora aqui dentro eu consigo usar esses componentes que a Google criou e eu tenho que dizer para o meu código qual que é a porta de entrada. Aqui é a minha casa, esse main.dart, e eu tenho que dizer qual que é a minha entrada principal para ele poder iniciar o aplicativo. Então o nome dessa porta é main, que se você for traduzir do inglês para o português é principal. Então essa aqui vai ser a porta de entrada do nosso aplicativo. O que isso significa? Não precisa entender agora, só entenda que o teu código por enquanto precisa ter essa lógica. Um import
e essa main. Isso aqui que está dentro a gente não precisa se preocupar, então eu vou tirar para vocês não se desesperarem. E agora eu tenho que dizer que quando ele entrar nessa porta, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa rodar o meu aplicativo, como se fosse dar um play num filme lá da Netflix. Então, você entrou na Netflix, é essa main, e escolhe um filme e dá um play. Então, aqui tem uma função que faz esse play, que é o Run App, vai rodar o aplicativo. E qual que é esse aplicativo? Eu não sei, eu vou criar ainda, vou colocar aqui então colocar app do André. Põe em português mesmo. Abro, fecho parênteses para ele saber onde ele começa e termina. Basicamente é isso. Na verdade é para ele criar uma instância, mas eu não quero que você se preocupe com essas palavras difíceis. Apenas por enquanto entendo que quando tem uma palavrinha azul assim, quase sempre você tem que abrir e fechar parênteses no final. Agora ele vai reclamar, cara, quem que é esse app do André? Ele não existe aqui, se você olhar isso aqui não está em nenhum lugar. Então a gente vai criar aqui. E dentro do VS Code e do Android Studio acho também, que é essa plataforma, se você digitar STLS, ele te dá essa opção primeiro aqui, ó, Flutter Stateless Widget. Também a gente vai chegar no momento de falar sobre isso. Por enquanto apenas siga o mestre aqui, beleza? Dá um Enter, quando você dá um Enter ele já fica com o cursor piscando assim em dois locais, porque o que você digita ele coloca ali, porque esse nome tem que ser igual. E o nome que a gente vai dar aqui vai ser App do André. Fazendo isso, lá em cima já parou de reclamar, então ele já encontrou. Então, eu importei todos os componentes que eu quero usar aqui. Eu disse para o meu código qual que é a porta de entrada e quando ele entrou, eu disse o que ele precisa rodar. E aqui eu criei esse cara que a gente vai rodar. E aqui dentro, depois dessa palavrinha widget, nesse return é onde a mágica acontece. E agora eu quero que vocês entendam que o Flutter é como se fosse o Lego. Tem várias peças e algumas peças se encaixam em vários lugares, mas tem algumas peças que elas são específicas daquele local. E aqui, a primeira peça, a gente tem que colocar uma peça específica que se chama Material App. Então, primeira coisa, depois desse return, que normalmente vai ser na linha 12, coloquem sempre o Material App por enquanto. Tem outras formas de fazer, mas por hora entendam que precisa dessa peça como primeira. Quando você passa o mouse em cima dela, ela te diz quais são as peças que ela aceita dentro dela. Vamos entender dessa forma. E uma delas é essa home. Então, se eu vier aqui, não é aqui, tá, gente? Se você tiver aqui ou aqui, tem uma parada chamada indentação em programação, que é sempre quando você vai colocar uma coisa que pertence a esse cara, você dá um tab, pra ele saber que é como se fosse um parágrafo, tá ligado? Então aqui dentro, quando eu começo a digitar home, ele já me auto preenche, me dá ali a opção. Eu dou um enter e aqui tem que ser uma outra peça específica que se chama scaffold. Scaffold é esqueleto. Então o esqueleto da minha aplicação. Digito scaffold. Como eu disse, depois dessa palavrinha azul você abre parênteses. E agora você pode passar o mouse em cima e ver quais são as peças de Lego que ele aceita. Então, temos um aqui ó, que se chama body. Beleza? Vamos digitar aqui, ó, body. E agora esse cara aqui aceita qualquer peça. E a gente vai usar aqui um específico que se chama container. Só para mostrar uma paradinha para vocês. Beleza? Abro e fecho parênteses. E aí aqui esse cara também tem peças ou configurações que a gente pode definir para ele. E uma delas é color. Então, começo a digitar color, ele já me autocompleta. E daí aqui, ó, nesse lado, ele me diz qual que é o tipo de informação que eu tenho que colocar aqui. Então, ele já me dá uma pista do que eu preciso digitar depois que eu der um Enter. Então, quando eu der um Enter, vai completar aqui para mim color 2 pontos. E depois dos 2 pontos eu tenho que colocar o que está aqui do lado. Salvo algumas exceções igual a essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, eu dou um Enter. E agora, depois dos 2 pontos, eu tenho que digitar uma cor.
Então eu digito color. Só que a color, como é mais de uma cor, eles colocaram dentro de outra peça de Lego que se chama colors. Então, se eu digitar um S a mais aqui e dar um ponto, ele lista para mim as cores. Eu vou colocar um azul aqui porque eu sou gremista e vou salvar. Bom, aí ele deu um erro, não era para ter dado um erro, mas vamos ver o que aconteceu aqui. Talvez tenha que só dar um rebuild, que é clicar nesse botãozinho. E olha só, todo o meu espaço aqui disponível ficou azul. Então, esse container pegou todo o espaço disponível no aplicativo e mandou um azul dentro dele. Vamos ali para ver o que a gente tem que construir. É essa tela. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui, ó, é um texto. Beleza. E aí, após esse texto, nós temos uma caixinha para digitar, outra caixinha de texto para digitar, um text field, é o nome desse cara. Aí um outro botão, porque parece um texto, mas ele tem interação. Um outro botão e aqui embaixo mais botões, etc e tal. Então vocês conseguem ver uma sequência aqui, ó, é um embaixo do outro, em forma de uma coluna. Então aqui existe um componente chamado column. Então, ao invés da gente utilizar esse container, dá 2 pontos nele aqui, ó. Desculpa, clica uma vez em cima e segura Ctrl e dá um ponto. Espera aí. Na verdade, no Windows é Ctrl ponto, no Mac é Command ponto. E aí a gente vai colocar aqui, ó, wrap with column, porque a gente quer que ele seja em forma de uma coluna. Marcando isso, ele já me dá aqui uma opção de eu colocar vários Legos dentro dele. Que children, em inglês, é filhos, então aqui eu consigo colocar vários filhos. Se eu salvar isso, ele meio que se perdeu, porque agora ele não entende mais que esse Lego, que era um container, tem um tamanho definido. Porque esse container está esperando que esse column diz para ele qual é o tamanho dele. Então, na verdade, a gente não vai nem usar um container, né, nesse momento. O nosso primeiro componente que a gente tem que colocar aqui é um texto. E aí, se você vir aqui e pensar, tá, um texto, se eu traduzir isso para o inglês, é text. Começa a digitar, já aparece aqui para você, você dá um enter e aqui dentro você coloca, entre aspas, simples, o texto que você quer que apareça. Sign in. Acho que tem um espaço, né? Vamos salvar. Tá vendo que ele apareceu aqui em cima? Mas eu não quero que ele apareça aqui em cima porque essa área aqui do meu celular, ela não é utilizável. É só daqui para baixo, que é uma área segura. Aqui em cima não é seguro você pôr um componente porque ele pode se esconder. Então não se preocupe com os termos. Não se desespere. Procura ter um pouquinho de paciência e ver que no final desse vídeo você vai começar a ver uma lógica por trás dessa parada de pôr componente. Qual componente você vai usar vem com o tempo. Procura só tentar pegar uma lógica disso e acompanhar aqui o raciocínio. Então, essa coluna ela precisa estar numa área segura. Então, se tu está no Windows é Ctrl ponto, se você está no Mac é Command ponto. E vamos colocar aqui, ó, Wrap with New Widget. Ou seja, você vai colocar ele dentro de uma nova peça de Lego. Se eu clicar aqui, ele vai esperar aqui, ó, que eu digite qual que é o nome. E como eu disse que aqui ele tem que estar numa área segura, eu digito aqui, ó, Safe Area, dou um Enter. Quando eu salvar, automaticamente agora o meu textinho ele veio mais para cá. Então, é assim, a gente põe uma peça, se ela não se encaixa, você consegue pôr outra peça por trás dela e ela vai aplicar o efeito e as coisas vão se encaixando. Agora, essa minha tela aqui, ela não é branca pelo que eu estou vendo aqui, ó. Ela é um pouquinho cinza, eu acho. Então, vamos ver se esse scaffold ele tem alguma propriedade de cor ou background color. Então, você passa o mouse em cima dele e é isso que eu quero que vocês comecem a pegar.
Quando eu tenho um arquivinho dessa cor aqui, um widget, se eu passar o mouse em cima e vir aqui, eu tenho todas as propriedades dele. Se forem muitas e eu não tiver paciência para olhar, ou eu não quiser olhar, eu venho aqui embaixo e começo a digitar. Eu quero mudar a cor, então digita color. Ele vai vir todas as propriedades que tem essa palavra color. Opa, background color é cor do fundo, então vou usar ela. Dou Enter. Eu sei que as minhas cores estão dentro de um widget chamado color, de uma peça de Lego chamado colors. Então digito colors, dou um ponto e ele é um branco, uma cor branca, mas não é bem branca, ela tem um tom meio de cinza. Então se eu digitar white, ele vem vários tons de branco, só que com uma variação. Então eu seleciono um, salvo, ó, ele ficou meio escuro. Vamos ver se eu colocar, se eu colocar 10, que era o mínimo. Não, ficou demais agora. Vamos colocar um white 70. Ele ficou um pouco escuro, vamos dar uma olhada aqui. Tá escuro demais. Então ele precisa de uma transparência. Então se eu der um ponto aqui, ó, ele vai vir um cara chamado with... qual desses aqui? Acho que é with opacity. E ele está esperando um valor, vou colocar 1 aqui, vou salvar e ver o que está acontecendo. Ó, já ficou mais branquinho. Vou colocar 2. Não, ele é de 0 a 1. Então vou vir aqui, vou por 0.6, salvar. Dar um reload aqui para ele dar o 0.6 é muito, 0.8, 0.9. Beleza. Eu acho que é assim. Então assim, gente, não tem como eu chegar aqui e ficar explicando um widget por vez, porque esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é eu mostrar para vocês como criar componentes no Flutter é fácil e tentar colocar na mente de vocês essa lógica de pôr um componente dentro do outro, tá? Então, se vocês olharem aqui, eu tenho o Material App. Dentro dele tem um Home, que recebe uma outra peça. Essa peça, dentro dela tem uma propriedade que eu posso mudar a cor. E tem um Body, que aceita uma outra peça. Essa peça é uma peça de área segura, que ela pega apenas essa parte aqui que eu estou passando o mouse. Ela desconsidera essa parte aqui dos dispositivos que tem esse togglezinho, que é essa voltinha. E dentro dela eu coloquei um componente de column que vai colocar um componente embaixo do outro. Então, como que isso funciona? Se eu vim aqui, ó, por uma vírgula, escrever text, abrir parênteses e colocar aqui dentro outro texto, ó, ele jogou ali embaixo o outro texto. Então, ele vai colocando um componente embaixo do outro, exatamente como a gente quer que as coisas aconteçam aqui, ó. Então, beleza, vamos customizar esse texto aqui, ó. Vamos tirar esse outro texto que eu coloquei aqui só para mostrar para vocês. E aqui, vamos pensar assim, esse texto aqui, ó, ele não tem estilo nenhum. Ele não está estilizado, ele está cruzão. Então, eu quero estilizar ele. Então, vamos dar uma vírgula aqui, ó, escrever style. Ó, tem uma propriedade chamada style. Quando eu passo o mouse em cima dele, ou vou até ele aqui com a setinha do teclado, ele me diz qual que é o tipo que eu tenho que colocar depois dos dois pontos, ó, text style. Então, quando eu dar Enter, eu digito text style. Tá aqui, ó. Eu abro parênteses e ele já me dá todas as propriedades que eu posso mudar nesse meu texto. A primeira é a cor, e vocês já sabem que para pôr uma cor, ele está dizendo que é color, mas a gente põe um Szinho a mais porque são várias cores, né? E dá um ponto e seleciona a cor. Então, vamos clicar aqui em color, digitar colors, igual ele exigiu ali, e dar um ponto e digitar blue, porque esse carinha aqui é blue. Quando eu salvar, beleza, o meu sign-in já ficou azul. Só que agora
ele é mais gordinho, ele é uma família bold que a gente chama, e também a fonte dele é um pouco maior. Então vamos dar uma vírgula e vamos primeiro pensar na fonte. Então, fonte, eu começo a digitar aqui, ó, ele já me traz tudo o que é fonte. Font family, font features, font size. Size é tamanho em inglês, então isso aqui é tamanho da fonte. Quando eu seleciono aqui, vou fazer um teste. Vou colocar 20 e vou salvar. Opa, tá aumentando. Vou colocar 32. Vou salvar. Eu acho que já é quase isso. Vou pôr 34. E vou salvar. Beleza. Agora eu só preciso mudar a família dele. Só que na real não é bem a família, é mais o peso. Então, se você tem um texto que o peso dele é light, ele é fininho. Igual a gente, né? Tipo, comer um alimento light. Então, é um alimento para não ficar tão gordinho. E bold é essa percepção de ser algo mais gordinho. Então, aqui a gente tem um carinha chamado font weight, que é o peso da fonte. E olha só o que ele está aceitando aqui, ó, uma peça chamada font weight. Então, damos um enter e digitamos font weight, que a propósito é o mesmo nome aqui, só que com letra maiúscula. Damos um enter e ao dar ponto, ó, aparece todas as opções aqui, ó. Então vamos mandar um bold aqui, salvar, e ó, ele já ficou mais parecido. Beleza? Ele está reclamando aqui por algo que eu não vou explicar agora, mas se ele estiver reclamando aí, apenas coloque const aqui depois de filhos, de children, e ele vai parar de reclamar. Beleza? Nosso próximo componente que a gente precisa trabalhar é esse daqui, ó. Não tem um componente exatamente deste jeito, com a caixinha, com carinha aqui e tal. Na verdade ele tem, a gente consegue chegar a algo parecido, mas só que nesse formato a gente vai dar menos trabalho se a gente criar um componente customizado. Então vamos tentar quebrar isso aqui em vários componentes. O primeiro aqui, ó, ele é como se fosse uma caixa. Se você estivesse desenhando isso no papel, você ia desenhar uma caixinha e dentro dele ia colocar um texto. E aqui, na verdade, ele está aparentando ser um texto, mas ele é um text field, igual isso daqui, ó, um lugar onde você clica e consegue digitar alguma coisa. Inclusive vou dar os créditos aqui desse rapaz aqui, que é o que desenvolveu esse layout que a gente está utilizando aqui para estudo. Mas voltando, então temos uma caixa, temos uma label, um texto e um text field. Então vamos começar pela caixa. Caixa aqui no Flutter, ele é uma peça de Lego, um widget chamado container. Então aqui embaixo você digita container. Então mais uma vez, vocês vão enjoar de ouvir isso. Não se preocupa de não estar entendendo tudo isso nesse primeiro momento, se você é da mentoria, né? Principalmente se você é novo no Flutter. O intuito desse vídeo e dos próximos é te mostrar esse primeiro contato para você que nunca teve um contato com a tecnologia, com essa linguagem ou qualquer outra linguagem, como você consegue ir aos pouquinhos pegando uma lógica e com uma ajuda, claro, né? E seguindo o tutorial, eu não quero que você seja um mero reprodutor do que eu estou fazendo. Eu quero que você olhe para isso e pense, aqui eu sei que depois que eu abrir parênteses, eu posso passar o mouse em cima e ver todas as peças de Lego, todas as propriedades que esse cara aqui aceita. Então, esse é o meu objetivo nesse primeiro vídeo, beleza? Se teve gente que ouviu até não viu esse vídeo até aqui, parando na metade do caminho, achava que eu estava dizendo que programar é fácil. Mas tem formas de programar que a gente consegue ser mais assertivo, e eu acredito que essa é uma forma de você decidir se isso é para você ou não. Mas enfim, eu desviei um pouco do foco. Ele vai dar esse erro, é só vir aqui em cima, eu acho, tirar o const e colocar aqui, ó. Beleza, ele vai parar de dar erro. Então, beleza, nós temos uma caixa agora aqui.
e a gente vai começar a customizar ela. Então, a primeira coisa, a gente dá uma altura. A altura, em inglês, é height. Então, beleza. Já digita aqui, ó, depois dos parênteses, ele já te dá essa opção. Se eu colocar 60 aqui e salvar, não apareceu nada ali. Primeiro, porque esse cara não tem uma cor, então se eu vir aqui e digitar colors.red e salvar, ele vai estar ali. Então tá aqui, ó, a nossa caixinha. Só que esse texto aqui, ó, a gente também quer que ele fique colado aqui, ó. Não quero que ele vá lá para o fundo. Então aqui seria o alinhamento do texto. Então, se eu vim aqui, ó, dentro do texto e passar o mouse em cima, vamos ver se aqui tem uma propriedade chamado que a gente possa traduzir para alinhamento. Alinhamento é align. Então vamos procurar align, ó. Tem aqui, ó, text align. Beleza? Então vamos dar um enter aqui depois dessa vírgula. Começar a digitar align, ele já vem a propriedade. Olhando aqui, ó, dá para ver o que ele aceita, ó. Text Align. Beleza, damos um Enter e digitamos Text Align. Ele já me dá aqui as opções, ó. E a gente quer que ele comece na minha esquerda, então Left. Salvando, ele não mudou porque a nossa coluna, ela também tem um alinhamento. Um alinhamento que é o alinhamento principal, que é nesse sentido aqui, ó. E o alinhamento secundário, que é nesse sentido aqui, ó. Então, esse aqui é o Cross Axis Alignment e esse aqui é o Main Axis Alignment. Também falei xingamento aqui, né? Mais uma vez, não te estresse com isso, meu irmão. Vamos vir aqui, ó, na nossa column e digitar aqui, ó, Cross Axis Alignment. Ver o tipo de propriedade que ele aceita, que é esse Cross Axis Alignment. E daí digitamos aqui, ó, Cross Axis Alignment. E digitamos Stretch. Stretch que ele vai esticar todos os componentes que tem dentro até o final. Então, tipo, tudo que tem dentro de mim eu vou esticar até o final. Aí ele esticou esse texto e ele ficou aqui. E aí vai chegar o momento que a gente vai pegar e vai colocar uma bordinha para ele, vai posicionar em cima. Nós vamos nos concentrar aqui em colocar mais alguns componentes. Não faço ideia quantos minutos já está dando esse vídeo. Mas vamos tentar colocar mais algum componente aqui. Olhando aqui, ó, a gente dá para ver pelo menos que esse cara tem uma separação desse maluquinho aqui embaixo, esse desse. E existe um componente aqui que dá para fazer isso. Então, se esse text começa aqui, quando você olhar essa barra e o nome dele, é onde ele termina. E se você tiver com dúvida, é só passar o mouse aí, clicar aqui ou com a seta e olhar qual é o componente que ele está pintando. Por exemplo, se eu vim aqui no container, ele pintou esse, então aqui começa, aqui termina. Então aqui, ó, é o local onde a gente tem que colocar um espaço, que é um entre o outro. E no Flutter tem um componente chamado Sized Box. Esse Sized Box é literalmente uma caixa de tamanho. Então ele aceita tanto uma altura quanto uma largura. A gente quer aqui só uma altura. Então, height, e vamos colocar aqui, sei lá, 24 pontinhos. Só vou, ó, jogou para baixo o camaradinha. Vamos colocar aqui 46. É pouco ainda, 52. Acho que é mais ou menos isso. Pouco ainda. Perdão, 76. Beleza, então nós já temos aqui uma separação entre esses caras. Ele está reclamando, quase sempre quando está reclamando é só colocar um const no carinha que está azul. Então, ó, ele pintou aqui, ó, esse componente Sized Box de azul, é só digitar const que ele para de reclamar. Beleza? Tá, eu acho que agora a gente pode dar uma ajustada nesses espaços, né? Para a gente colocar espaços, existem duas formas. Um é margem e o outro é padding. Vai chegar o momento em que eu vou explicar para vocês isso também. Nesse momento, apenas sigam o mestre, beleza? Então, aqui no column,
vocês vão dar um Windows, um Ctrl ponto se você está no Windows e um Command ponto se você está no Mac, e vão dar um Wrap with Padding. Vou colocar esse cara aqui, ó. E ele já me dá por padrão aqui, ó, 8. E preste atenção, o que vai acontecer quando eu salvar. Salvei, ó. Ele colocou um espacinho aqui de 8 pixels. Aqui de 8 pixels é como se fosse milímetros, enfim, milímetros. Mas aqui no desenvolvimento é uma outra unidade de medida. E colocou um espacinho aqui em cima também. Então, beleza. Se nós olharmos aqui, esse cara é bem maior do que esse cara aqui. Então, o espaçamento do topo é maior do que aqui, ó. E se eu vir e só mudar aqui para 24 para tentar chegar mais próximo desse espaçamento e salvar, ele vai aplicar aqui também. Então, não é o que a gente quer. Não é all. Tem uma outra opção aqui, ó, que é Symmetrics, que ele vai aplicar um valor para em cima, embaixo, e outro valor para dos lados. Um valor para vertical e outro para horizontal. Dando Enter, a gente pode digitar aqui, ó, horizontal, e colocar, sei lá, no horizontal vamos colocar 12. E no vertical vamos colocar 32. E vamos salvar. Então, ele já ficou mais distante aqui em cima e menos aqui do lado. Já está quase, eu acho que aqui 32, vamos colocar 48. Salvar. Desceu mais um pouquinho, eu acho que agora já está mais nos conformes. Esse cara não é vermelho, então vamos encontrar ele aqui, ó. Vamos colocar white. Salvar. Ele está aqui. Também ele não é white. Ele pode ser o white 70. Acho que agora já está mais parecido. E ele também tem uma bordinha arredondada. E aparentemente 60 não é a altura dele. Vamos mudar aqui para 70. Ok? Beleza. Aí agora eu vou começar a introduzir vocês a um processo de você ser autodidata. Eu não sei de cor todos os comandos do Flutter e muito menos do iOS, que é o tempo que eu trabalho, que é a tecnologia que eu trabalho há mais tempo. Mas a gente tem o nosso amigo Google. Então, o que eu quero aqui, ó? Eu quero arredondar as bordas. Então, se eu não sei inglês, eu vou e traduzo. Se eu sei inglês, eu sei que isso aqui é corner radius. Então, eu vou digitar no português aqui para ver se a gente consegue fazer uma simulação aqui ao vivo. Vou no tradutor e vou digitar aqui arredondar bordas. Round edges. Vamos ver se vai dar certo. Então vamos digitar aqui, ó, round edges. Aí digita o nome do componente em container. E aí digita a linguagem que você está fazendo, que está desenvolvendo, que já é Flutter. Então já está aqui, ó. Digitou. Quando você vê Stack Overflow, você pode abrir um sorrisão, porque esse cara aqui é o nosso melhor amigo. É nele que tem a maioria das respostas que a gente precisa. Então vamos clicar aqui, ó. Essa aqui é a pergunta que o camarada fez. A resposta normalmente ela vem com um sinalzinho verde aqui do lado, ó, um sinalzinho verde. Aí ele diz, ó, para você colocar uma borda dentro do seu container, você precisa pôr um decorator e algo nesse sentido aqui, ó, vamos literalmente copiar esse código, vir para cá e aqui dentro colocar. Já tem color aqui fora, tirar esse color daqui. Vamos salvar. Ele deu pau porque a altura dele eu removi. Eu vou voltar aqui para vocês não perderem isso que eu fiz, tá? Porque eu fiz meio rápido. Então, foi erro meu. Esse height é a altura dele, ó. O que eu tenho que deixar. Eu só preciso mudar isso daqui, ó. E esse red não é assim mais que ele está trabalhando, então eu tiro ele. Vamos salvar e vá lá. Tá aqui, ó, uma borda, só que ele colocou uma paradinha verde dentro.
Então, esse border aqui eu não quero. Eu tirei ele porque foi onde eu vi que tá vermelho, sabe? Então, pô, o que tá vermelho eu não quero, então eu vou arrancar. Como que eu sei o que eu arranco? Clico aqui, vejo onde começa e onde começa e onde termina. Então é isso aqui, ó. Apago, salvo. Sumiu meu bagulho. Deixa eu pôr uma cor aqui, ó. Colors.white 70 é o que tava, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, o que foi o erro. Uma cor tem que ser dentro do decoration, porque senão ele dá pau mesmo. E aí vamos clicar nesse botãozinho. Fechou. Tá aqui, ó, o nosso componente. Quando você coloca umas vírgulas aqui, ó, depois de cada parênteses e salva, ele dá uma arrumadinha no código. E eu falei para vocês, né, que quando fica azul, você colocando const, ele corrige isso para você. Então tá aqui, ó, tá com as bordas. E isso aqui, esse número é o número que tá fazendo essas bordas aqui ficarem nesse formato. Então vamos voltar aqui e dá pra ver que ele tem uma borda, mas que ele é bem mais suave que isso. Então vamos colocar aqui, sei lá, 12 e salvar. Olha, ele tá diminuindo. Vamos colocar 6 e salvar. Olha, diminuiu mais ainda. Então agora ele ficou mais próximo do que a gente precisa. Então assim, eu sei que eu copiei um código, eu sabia onde colocar, eu sabia o que tirar, bastante coisa aconteceu que pode acontecer com você e que você vai travar. Mas nesse momento, o mais importante não é nem você conseguir me acompanhar nesse tutorial. Caso dê um erro, você pode dar uma pausa e copiar exatamente como está o meu código aqui, ó. Eu vou até fazer isso para ajudar os amiguinhos que não conseguiram chegar nesse estágio. Deixar minha câmera mais aqui e mostrar o código todo para você copiar ele e conseguir enxergar no teu navegador ou no teu próprio celular isso aqui acontecendo. Mas eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: desenvolvimento utilizando Flutter, eu vou usar essa analogia, ele é como se fosse um Lego. Você tem peças prontas que você pode customizar elas, pode mudar cor, mudar tamanho, mudar formato. Como você vai fazer isso, você não precisa decorar. Ter uma base de inglês te ajuda, porque daí você pode pesquisar no Google já com os termos corretos, porque em português não tem muita coisa. E é uma coisa que a gente quer mudar, ter mais conteúdos em PTBR pra galera. E ter essa noção, cara, que tipo, quando eu defino uma dessas peças de Lego e abro parênteses, procuro ter na mente de vocês que passando o mouse em cima, vocês conseguem ver quais são as outras peças que dá para encaixar ali, as propriedades que você pode mudar, e assim vai indo, ó. Esse cara aqui tem as suas próprias propriedades, e cada componente ele tem a opção de ter um filho. Então o padding ele tem um filho, e ele é um column. O column, por sua vez, ao invés de ter um único filho, ele tem children, que são filhos. Então você consegue pôr mais de um componente nele, que foi o que a gente fez aqui, ó. A gente colocou um texto, que é o sign in, que como ele é em column, ele é organizado nesse sentido aqui, ó. Depois colocamos um sized box, que é nada mais que um espacinho. Vou passar o mouse aqui, ver se esse cara aqui tem uma imagem, tem uma cor. Ele não tem uma cor, senão eu ia mostrar para vocês como que ele fica, mas ele é literalmente um espacinho que fica aqui, ó, esse espaço desse texto até aqui. Depois nós colocamos um container, que é essa caixinha que vocês estão vendo. A gente falou para ele que a altura dele é 70 milímetros ou 70 pixels. Vamos acostumar com pixels, tá? Nada de milímetros, senão vocês vão aprender errado. Pixels são pontinhos na tela assim, que são as luzinhas que você enxerga as cores na sua televisão, no seu celular. Então, quanto mais pixels tiver, mais nítida é a cor. Enfim, só um parênteses aí para explicar essa parada de pixels. Então aqui, ó,
ele tem 70 pontinhos de altura. E cada um desses pontinhos a gente pintou de branco. E aí as bordas desses pontinhos a gente desconsiderou 3 luzinhas aqui na vertical e 3 luzinhas na horizontal. E aí ele deu essa caidinha aqui. É mais ou menos esse o conceito de borda arredondada. A gente apagou essas luzinhas que estavam aqui ligadas, esses pixels, para que aparecesse essa borda arredondada. Então agora a gente precisa jogar mais componentes aí para dentro para a gente conseguir enxergar, mas a priori essa aqui é a estrutura inicial de um projeto em Flutter. Então de novo, você é repetitivo. Se você não quiser ouvir de novo, é só parar o vídeo por aqui. Primeiro, você importa para dentro do teu arquivo tudo que você vai utilizar. Como se você fosse fazer um almoço, você tem que importar da tua geladeira todos os ingredientes e pôr ali na pia ou na mesa. Então, beleza, eu importei os meus ingredientes, os meus componentes. Eu disse para o meu código qual que é a porta de entrada da minha aplicação. Como se fosse uma casa, por onde que eu entro? Eu entro por aqui. Aí assim que eu entrar, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, beleza. Assim que você entrar, você inicia o meu aplicativo. E quem que é o meu aplicativo? É esse app do André, que é um widget, que é um stateless widget, que a gente vai chegar no ponto de explicar isso. É uma peça de Lego grande e dentro dela a gente vai começar a encaixar as outras peças. A primeira peça que a gente encaixou foi um texto, deu um espacinho, encaixamos uma outra caixa, que é onde a gente vai colocar dentro dela o nosso campo de texto para o usuário digitar. Então, se vocês saírem daqui com essa ideia de que quando eu coloco um componente, eu posso passar o mouse em cima e olhar o que eu consigo colocar dentro dele e ir colocando e tentando encaixar as peças, já é satisfatório, já é um objetivo cumprido. Porque tem muita gente que desenvolve muita tela em Flutter já, ou desenvolve qualquer outro tipo de aplicação em outras linguagens, que não conhece esses conceitos básicos que podem agilizar e ajudar no desenvolvimento. Então, a princípio, eu quero que vocês tenham essa linha de raciocínio, e aí nos próximos vídeos a gente vai avançando, a gente vai voltar nesses contextos e aí explicar. E pelo fato de vocês já terem feito algumas telas nesse formato, vocês vão entender mais facilmente quando eu for explicar o que é um Cross-Axis Alignment, o que é um Edge Inset Symmetric, porque você já vai ter feito isso e já vai ter visto a aplicação dele na prática. Por exemplo, aqui, ó, esse Edge Inset Symmetrics, se eu colocar um valor grande aqui, ó, e salvar, ó, o que ele faz. Então, quando eu coloco um valor aqui, ó, ele encurta, né, vamos dizer assim, ele encolhe os meus componentes 56 pixels, 56 luzinhas que tem aqui em minúsculas. Então, eu vou colocar só 12. Ele vai voltar um pouquinho. Então, você começa a ter essas sacadas assim. Um outro exemplo aqui, ó. Text Alignment. Se você sabe que esse aqui, ó, se você pegou, né, a minha explicação, que quando você digita Text Alignment e olhar do ladinho, você consegue ver o que ele aceita, você pode vir aqui, ó, apagar o left, escrever right, salvar e ver o que isso implica, o que isso impacta visualmente. E aí assim você vai ganhando fluência, vamos dizer assim, na linguagem e na plataforma em si. Então, podem dar uma brincada aqui nesses valores. Vocês podem digitar todo esse código aqui e começar a brincar com os valores aqui para ver aonde que altera se você mexer. Vou salvar aqui para voltar. E assim vocês ganhando contexto e ganhando know-how, e a gente vai evoluindo passo a passo. E quando vocês já estiverem num estágio onde conseguem desenvolver uma aplicação não complexa, mas completinha, tipo essa tela aqui inteira, quando vocês conseguirem desenvolver ela inteira, vocês já vão ter vários conceitos de alinhamento, de tamanho, de arredondar, de pôr sombra, pôr borda, posicionamento na tela. E aí vocês já vão estar prontos para a gente entrar na linguagem Dart
onde sim a gente vai começar a ver orientação a objetos aplicadas a um projeto. Então a gente vai ter nossa tela de login. Vamos simular agora como que ela funcionaria. Eu tenho o meu corpo físico e agora eu vou ter a minha inteligência. Quando eu clicar no botão, o que vai acontecer? Nesse acontecer, lá vai ter orientação a objetos, lá vai ter lógica de programação, princípios do que é uma variável, uma constante, tipagem de valores, conversão de valores, coisa que muitas vezes a gente vê a galera ensinando primeiro, nada contra, tá? Quem ensina dessa forma. Eu tô aqui passando a minha visão e para contribuir com a comunidade, mas eu vou tentar de uma forma diferente e eu tô fazendo isso com a galera da mentoria. Já fiz algumas experiências e deu certo, então vamos dar um voto de confiança, seguir nessa linha de raciocínio e ver aí as coisas acontecer, as pessoas não desistindo no meio do caminho achando que não são capazes, porque quando você começa construindo telas, você vai alimentando o seu ego e tendo a alegria de, putz, cara, eu tô vendo esse negócio aqui, ó, chama tua mãe, seu pai, seu irmão, olha aqui o que eu já sei fazer. Você mexe aqui, aparece aqui. Então isso vai dando um gás que vai ser necessário quando a coisa der uma apertada e conceitos não tão interessantes, mas muito necessários aparecerem no meio do caminho. Enfim, falei demais, mas é isso aí, gente. Obrigado pela atenção de vocês, tamo junto e aguarde aí os próximos vídeos. Eu tô fazendo a mesma tela em Swift pra galera do iOS, então vai ser da hora depois a gente enxergar as duas plataformas e fazer um estudo, cara, como é desenvolver um aplicativo assim em Flutter e como é desenvolver um aplicativo assim em iOS. Quantas linhas de código, qual é a complexidade, o que a galera de iOS tem para dizer, o que a galera de Flutter tem para dizer. Então isso vai dar até um estudo de caso assim de como que é esse aprendizado nas plataformas que hoje tem uma diferença e a galera às vezes fica pensando, pá, eu uso nativo, que é Swift, eu uso Flutter e pá. Mas enfim, vai ser da hora, gente. Obrigado pela atenção e ó, falou!